Graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bastante frio, viu? E chuva, tá vendo? Muita chuva. Terminei meu serviço cedo. Nem deu tempo de eu ir comprar o cimento. A Almir também está trabalhando. Acredito que só amanhã. Deus proverá. Muita chuva mesmo, olha pra aí, meus irmãos. Que não tá dando pra vocês verem. Tá chovendo. Tá frio. O clima tá frio. Essa madrugada era 2h30 da manhã. Eu tava meditando na palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus. Quando eu abri a Bíblia Sagrada, me deparei logo com a morte de João Batista. João Batista era primo de Cristo Jesus, filho de Isabel, prima de Maria, mãe de Cristo. Seu pai, o sacerdote Zacarias. João Batista veio com um propósito de abrir os caminhos de Cristo Jesus, começando com o batismo no Rio Jordão. João Batista pronunciou certa vez certas palavras em Betânia, dizendo que ele não era digno de desatar as correias da sandália do Mestre. Ao ponto de se deparar com Cristo Jesus no Rio Jordão e citar as palavras: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João Batista foi um grande pregador. Era um caniço agitado pelo vento ao deserto. As pessoas consideravam ele como um grande profeta. Por isso que Herodes o temia ao matá-lo. Mas incentivado por sua mulher Herodias a prendê-lo, João Batista foi preso. Em certa feita, uma festa de cerimônia natalícia ao Herodes, ele dançou com a filha de Herodias. Ele se agradou ao dançar com ela e fez um juramento na frente de todos: "O que tu me pedires, eu farei por ti." A filha de Herodias, incentivada por sua mãe, pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. Quando a filha de Herodias chegou para Herodes e disse a ele: "Eu quero a cabeça de João Batista na bandeja." Herodes temeu, mas não podia voltar atrás depois de suas palavras ditas na frente de todos. Herodes deu ordem aos seus servos: "Decapitai João Batista." Trouxeram a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata e entregaram à filha de Herodias. E ela levando-a à sua mãe. Os discípulos de João carregaram o corpo e logo em seguida foram contar para o Cristo. Nessa época, o ministério de Cristo Jesus estava sendo propagado sobre a face da terra. Milagres, curas. Muitos estavam falando que o Deus vivo levantou um grande profeta entre as nações. Isso chegou ao ouvido de Herodes, e Herodes dizia aos seus servos: "João Batista reencarnou
Ele voltou entre os mortos. Herodes dizia que João Batista tinha encarnado em Cristo Jesus. Mas não sabia ele que Cristo era o cabeça. Foi necessário João Batista perder a cabeça, porque Cristo é o cabeça da igreja. Preciso ler para vocês. Eu não ia meditar nessa palavra agora, mas como comecei a falar da palavra de Deus, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 14 de Mateus. Deixa eu dar pausa no vídeo. Não, cheguei. Vamos lá. Capítulo 14 de Mateus, versículo 1 ao 12. A palavra de Deus nos diz assim: porque aquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Porque naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus servos: este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso nele opera estes poderosos milagres. Herodes havia mandado prender João e o fizeram acorrentar e lançar na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, pois João lhe dissera: não te é permitido possuí-la. Isso era João Batista repreendendo Herodes. Herodes estava envolvido com Herodias. Queria matá-lo. Herodes queria matar João Batista, mas temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que este o prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedires. Bendito seja Deus. Louvado seja, exaltado e engrandecido o santo nome do Senhor. Herodias, ela era casada com Filipe, irmão de Herodes. Herodias incentivou Herodes a prender João Batista, porque toda vez que João Batista se deparava com Herodes, ele o repreendia, dizendo que não era lícito Herodes estar com a mulher do seu irmão. Em Marcos capítulo 6, versículo 17 e 18, a palavra de Deus diz assim: pois o próprio Herodes mandou prender João e o encerrá-lo no cárcere, por causa de Herodias, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão.
João Batista o repreendia constantemente. Herodias estava enraivecida com João. Herodes, pensando eu, o temor o batia. Porque quando Deus ele repreende uma pessoa, o temor nos toma conta. Então ela, influenciada por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. A filha de Herodias fez o pedido a João, mas antes dela fazer o pedido a João, ela foi se informar a sua mãe: o que pedireis a Herodes? Aí a sua mãe, Herodias, disse: peça a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. Então, quando ela pediu a Herodes a cabeça de João Batista, está repreendido Satanás. Bendito seja Deus. Louvado seja exaltado o santo nome do Senhor. Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Ela falou para Herodes. O rei se afligiu, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que o dessem a ela. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou para sua mãe. Provérbios. Repreendido Satanás. Está repreendido. Está repreendido. Está repreendido Satanás. Provérbios capítulo 22, versículo 14. A palavra de Deus diz: cova profunda é a boca da adúltera. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. É uma cova profunda a boca de uma mulher adúltera. Não tem palavras de vida. Aquele que o Senhor se irá, cairá nela. A cabeça foi tirada e trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe, a Herodias. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram contar a Jesus. A cabeça de João Batista foi retirada do corpo, mas não sabia Herodes que o Cristo representa o cabeça da igreja. Cristo Jesus é o cabeça da igreja. O João Batista veio com um grande propósito em abrir os caminhos para o Cristo, mas ele era o cabeça, a pedra principal que os construtores rejeitaram. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz: ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Oh, glória! Aleluia! Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio o Salvador do corpo. Oh, glória a Deus! Então Cristo Jesus, ele representa o cabeça da igreja. Bendito seja Deus, louvado seja exaltado o santo nome do Senhor.
Essa foi a minha meditação da madrugada de hoje, 2h30 da madrugada. E a honra e a glória pertencem ao Senhor dos Exércitos. Você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Boa tarde. Quando você sempre chora e não tem ninguém pra te Dá pra me ajudar, escorregar por aí. apenas dobre os seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder, Oh Deus querido. pois ele entende Aleluia. que você quer chorar. Sabe De tudo. mesmo antes de falar, Ele conhece o seu sofrer, a sua dor. sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Aleluia. Às vezes os demônios eles procuram agir com as estratégias dele para querer atrapalhar a pregação. Porque eles não querem que as pessoas passem a conhecer a verdade do evangelho exortado, motivado as pessoas buscarem a presença de Deus. Os demônios são malditos, são inimigos da justiça de Deus. Ouça o hino, fecha os seus olhos, Deus responde as orações, deixa o Espírito Santo falar com você. mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder, pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Ele conhece, ele te sonda. Perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, Oh, glória a Deus. mesmo sem palavras, O Senhor te ouvirá. mesmo em Mesmo em gemidos, gemidos, o Senhor te ouvirá. até sem Aleluia. palavras, Oh, glória. te responder, pois ele entende quando você quer chorar. Sabes de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Oh, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, por ter se entregado por mim na cruz do Calvário. Deus abençoe a sua vida. Que essas palavras possam te edificar, alimentar a alma que habita dentro de ti. Fica com Deus.